Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire na frequência AM 820 kHz. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e você está ouvindo o Codinome Resistência. Eu sou Larissa Correia, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de estudantes da UFPE, com a orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta história de pessoas que foram perseguidas e mortas durante a ditadura. Hoje, o Codinome Resistência fala sobre resistência no rádio. Estão com a gente no estúdio para falar sobre esse tema Nice Lima e Bartolomeu Fernandes. Sejam bem-vindos. Obrigada, prazer estar aqui. Vocês poderiam se apresentar para a gente? Eu sou Nice Lima, sou apresentadora e produtora da Freicaneca FM, que é uma rádio pública aqui no Recife. Está há cerca de 1 ano e meio com programações diárias, né, horário fixo, com a programação de horário fixo e tudo. Mas é um projeto já antigo aqui no Recife, é um projeto de 1960 e começou sua fase experimental em 2016. Então, quase 6 décadas de espera que a gente foi para o ar numa fase experimental que durou até 2018. E de 2018, de junho de 2018 para cá, a gente está ao vivo diariamente. E lá eu faço o programa Salada Pop, de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde. E apresento também o Lab 101. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre esses projetos lá e sobre a rádio como um todo. Olá, Bartolomeu Fernandes, é um prazer estar aqui, né, participando desse programa. A gente está no rádio comunitária há 12 anos legalmente no ar, mas ela tem mais anos no ar, né, que eu não vou dizer aqui, mas legalmente ela está no ar há 12 anos, e a gente apresenta o programa jornalístico e também produz os programas da rádio. Lembrando que se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que é onde acontece a nossa transmissão ao vivo. E para dar início à nossa conversa sobre resistência no rádio, eu já queria puxar um assunto tanto quanto polêmico. Nesta última terça-feira, dia 12, foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória de número 905/19. Essa medida, entre outras coisas, acaba com a obrigatoriedade do registro para exercer a profissão de jornalista aqui no Brasil. Como vocês, enquanto comunicadores, veem essa medida que abre espaço para que pessoas que não são da nossa área acabem produzindo conteúdo nas rádios e tudo mais? Bom, eu acredito que é mais uma estratégia assim, de precarização do nosso ofício, né, de comunicador, de comunicadora. Acredito que não é do interesse do governo ter pessoas abalizadas, especializadas numa informação de conteúdo, numa informação correta, que vá servir à população. E a gente já vive num momento muito crítico, né? A gente teve o resultado das eleições fruto de uma onda de fake news. Nós vivemos ainda, né, muito esses efeitos das fake news. E eu acho que isso só vem a tornar a questão ainda mais problemática, sabe? Porque a gente vive num momento muito crítico para a nossa área e de uma onda de desinformação muito grande. Então, precarizar ainda mais a função daqueles que são pessoas que estudam para isso, né, que ralam muito para prestar para o público uma informação de qualidade, eu acho que é mais uma estratégia, sabe, de sucatear, enfim, de fazer com que as pessoas não tenham esse acesso pleno à informação de qualidade. A importância da comunicação é enorme, né? Você vê, a gente, quando surgiu as novas mídias, todo mundo achava que o rádio ia deixar de existir, né? Primeiro com a televisão, que o rádio fazia auditório, né? Realmente deixou de fazer auditório. Depois com a onda da internet, né? Chegou o website, bom, vai acabar a rádio física. E hoje, a última pesquisa aí, Ibope Quanta, diz que tem 89% dos lares brasileiros que continuam ouvindo rádio. Então é uma fonte de informação. E quando você traz essa precariedade que tira profissionais, a exigência do diploma, você começa realmente, como a amiga falou, você começa a passar informações não tão precisas e não críticas. Que o grande problema da informação é quando ela é crítica e tem base, que aí você forma opiniões, né? Nós somos, querendo ou não, formadores de opinião, e isso tem uma responsabilidade por trás. E quando você abre esse espaço, né, muita gente que gostaria de fazer. Gostaria de fazer rádio, né? Mas e a qualidade dessa informação? Como é que você vai manter isso?
Sem falar que esse governo, ele já colocou de maneira muito explícita, né, o ranço que ele tem em relação a algumas emissoras de televisão, algumas emissoras, jornais, né? Então, ele, de modo algum, ele quer se sentir pressionado, cobrado. Então, é uma forma de ele precarizar o trabalho de jornalistas, de radialistas. Na verdade, é uma estratégia, né? A classe dos trabalhadores de comunicação vem sendo bastante atacada, né, nessa gestão atual. E a gente queria saber de vocês dois, Nice e Bartolomeu, como é que a gente pode resistir no dia a dia dentro das rádios? Nós fazemos isso há muito tempo, nós de rádio comunitárias, né? A gente já faz essa resistência há um bom tempo. Porque assim, primeiro era rádio livres, né? O pessoal não tinha regulamentação. E aí começou a surgir muito, é melhor a gente regulamentar e limitar. Aí botaram as rádios comunitárias com capacidade reduzida, pagando imposto, mas sem poder ter comercial. Então veja a ideia da sobrevivência, né? Mas mesmo assim a gente vem resistindo. A gente vem encontrando meios de manter. E aí você conta com uma série de pessoas que a gente chama hoje de comunicador social, que apesar de não terem a formação, convivem com a comunidade, estão levando a informação, e isso mantém a resistência. Você tem hoje as rádios comunitárias, mais de 5 mil rádios comunitárias no Brasil, espalhadas nas comunidades. Às vezes você nem conhece, mas a comunidade sabe a informação e está lá recebendo por conta dessas rádios comunitárias. É importante a gente pensar na resistência como algo que está muito ligado à própria história do rádio, né? O rádio, que ele surge como coisa de elite, como clubes pequenos, né? Mas se a gente pensar no rádio como essência, a gente vê que é o veículo de massa mais acessível, mais próximo dos contextos populares. E talvez por isso, assim, na minha época de faculdade, a gente dizia muito. Eu sou formada em rádio e TV aqui pela Universidade Federal, já fazendo um adendo, abrindo um parênteses, né? É muito bom estar aqui na Rádio Paulo Freire, porque foi onde eu comecei, ainda a Rádio Universitária AM. Então é sempre muito nostálgico quando eu volto. Hoje é quinta-feira, é de TBT, então eu estou vivendo um TBT aqui hoje, né? Então, assim, já era a essência do rádio, é resistência, né? Mais próximo dos contextos populares. E na época de faculdade a gente gostava de dizer muito que rádio e TV era como se fosse o primo pobre da comunicação. Mas por que será isso? Porque talvez pelo fato do rádio estar mais ligado aos contextos periféricos, mais populares, né, e outras mídias para um público mais letrado, sabe? Enfim, aí fica a questão. Eu não acredito que seja tão dessa forma, sabe? O rádio não pode ser considerado o patinho feio, o primo pobre, não deve ser dessa forma, até porque ele vem também galgando outros espaços. A gente está transmitindo esse programa pelo Facebook, né, nas plataformas digitais, então aumenta a abrangência desse rádio, né? Tem aí a onda dos podcasts, que também tem recuperado um público que estava distante do rádio, e a partir da audição de podcasts migrou, começou a ouvir rádio novamente, e vice-versa, né? Os podcasts são resultado de quem não estava gostando da programação do rádio e passou para os podcasts, e da mesma forma para quem, a partir dos podcasts, começou a se organizar e curtir rádio e voltou para o FM, para o AM também. Então, a gente que faz comunicação pública, que faz comunicação comunitária, eu nunca fui de uma emissora comunitária, mas eu pesquisei emissoras comunitárias e sempre estou em contato com quem faz comunicação comunitária, porque é um trabalho de muita resistência, de muita garra. E tenho, inclusive, alunos, ex-alunos, que começaram em comunicação comunitária. Isso, Bartolomeu falou aí não são formados, não têm a formação ainda, mas a partir dessa experiência na prática, passaram a se interessar por uma formação. E foram procurar se especializar, sabe? E faziam muito resultado na sala de aula, porque eu sempre gostava de ressaltar essas experiências dos comunicadores populares. Eu pedia, olha, como é que é na tua rádio? Como é que é o trabalho? E era uma troca tão interessante, é sempre tão interessante quando a gente tem em sala de aula. A gente tem um detalhe na rádio comunitária, assim, né? Você aqui vai fazer um programa, tem produção, né? Tem que pesquise, tem que ajude, tá o pessoal na técnica ali dando um apoio, né? A rádio comunitária, ele tá sozinho. Ele tem que pesquisar, ele tem que produzir e muitas vezes apresentar. E operar também, né? Operar também, né? Essa de ter um operador para ele não existe em rádio comunitária. Mas isso traz uma experiência grande, né? E a gente teve uma mudança grande no cenário da Rádio FM, né? Porque as grandes redes passaram a São Paulo, Rio, gerar programas. E cadê as notícias locais?
Cadê as informações da comunidade, né? Então, as rádios comunitárias vieram fechar essa lacuna e hoje fazem isso muito bem. Algumas, lógico, tem algumas que não se profissionalizam, não vão atrás, mas tem muitas que se profissionalizam e fazem um trabalho muito excelente na área de comunicação. A gente, por exemplo, em Jaboatão, se eu estiver falando no mundo, vocês me digam, né? A gente, em Jaboatão, criou, por exemplo, um órgão, uma Federação das Entidades de Comunicação Social, exatamente para ajudar as rádios, para que a gente pudesse conversar a respeito, a gente faz encontros para poder profissionalizar e levar informação melhor para quem está no ar, né? Quando ele fala de poucas pessoas estarem em emissoras comunitárias, passa também pela falta de condições de ter muitas pessoas atuando nelas, né? Porque uma lei que mais restringe do que ajuda o funcionamento das emissoras comunitárias, faz com que também não haja condições de pagar esses profissionais, não é? Então, quando nessas emissoras existem estudantes, voluntários. Tem que ter o amor, né, Bartolomeu? Tem que amar aquilo ali para colocar aquilo ali no ar todos os dias. Então, é um trabalho que a gente tem que respeitar muito, porque quem faz são pessoas abnegadas, né? Que não estão muitas vezes recebendo nada. A nível nacional, a gente tem algumas leis tramitando. A gente aprovou no Congresso o aumento de capacidade, no Senado foi aprovado, está na Câmara, para aumentar de 25 watts, que é o nosso transmissor, para 150. Foi aprovado no Senado, está aguardando na Câmara. E também a permissão de fazer propaganda, né? E também participar de verbas públicas, porque a gente é proibido de fazer comercial, é só o apoio cultural, é um artifício que se usou. E também a gente não pode participar de verba pública. E você tem aí um valor muito alto sendo investido da verba pública em divulgação, né? A gente tem uma lei, por exemplo, aqui no estado, que está na gaveta, que é uma lei que separaria 5% da verba publicitária para as mídias alternativas. O projeto foi apresentado e depois localizou-se numa gaveta lá que ninguém encontra. Certo? Pois é, vocês estão ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre resistência no rádio, junto à apresentadora e produtora da rádio Frei Caneca FM, Nice Lima, e o pedagogo e radialista Bartolomeu Fernandes. E dando segmento à nossa conversa, Bartolomeu, quem ganha e quem perde com o enfraquecimento das rádios comunitárias? A comunidade perde, né? Porque ele não tem acesso, por exemplo, a uma grande rádio, para ir lá, ligar, dizer alguma coisa, perguntar, levar um problema dele da comunidade, que ele não tem acesso. O pequeno comerciante, que não consegue, né, local, fazer uma divulgação numa rádio de maior porte, por conta do custo e também que o público-alvo dele não seria atingido. Então, perde todo mundo. Perde a informação do cidadão, porque a rádio comunitária passa muita informação para o cidadão e talvez esse seja uma das tentativas do obstáculo, que é esclarecer, né? E a gente faz isso muito bem dentro da comunidade. Perde inclusive na prestação de serviço. Lógico. Né? Na informação mais restrita, mais localizada, porque infelizmente a gente vive também situação de muitas emissoras de rádio no Recife transmitirem muito rede, né? A gente fica muito ligado no trânsito na Marginal Pinheiros em São Paulo, mas como é que está o trânsito perto da minha casa, sabe? Então o rádio, por ser esse veículo de massa que mais está próximo das pessoas, precisa também estar preocupado em prestar essa informação também mais próxima das pessoas, né? Uhum. O Bartolomeu começou a falar sobre as leis que mais atrapalham do que ajudam, né? E a gente queria saber como é que projetos que incentivam a cultura, eles poderiam beneficiar as produções das rádios comunitárias, públicas aqui no Brasil. É uma grande oportunidade que, se a gente conseguisse entrosar o pessoal que faz cultura com as rádios, a gente teria a ganhar. O nosso ouvinte, o pessoal da comunidade teria a ganhar muito. Por exemplo, o mês passado, dia 25 agora, a gente em Jaboatão, a Rádio Esperança, a gente fez lá na Casa da Cultura, que não tem muito evento, a gente fez um programa lá ao vivo sobre forró. Então levamos 2 cantores que iriam fazer o lançamento de CD, levamos Beto Ortiz, tudo na amizade para poder fazer uma movimentação. Então é a rádio, junto com a cultura, fazendo a movimentação e levando o pessoal a aprender, ou entender, ou conservar, né? Que a gente, no lado cultural, a gente vai deixando um pouquinho de lado, né? Como a amiga disse, os programas trazem a informação lá do sul, do que é lá, e a gente perde. Por exemplo, o frevo, para tocar aqui tem uma lei, tem que tocar uma vez por dia em Recife, mas não deveria ser assim, né? A gente tem o maracatu, a gente tem o forró. Por exemplo, lá na Rádio Esperança a gente mantém tradicionalmente 1 hora por dia de forró.
todos os dias, de segunda a sexta, e no sábado, para não variar, tem um programa especial do Luiz Gonzaga, para manter a tradição, tá certo? Eu penso que os editais de cultura, eles são fontes interessantes para a gente prestar atenção, porque, inclusive, existem as categorias dentro dos editais, né, que promovem projetos voltados à divulgação de conteúdo, né? Então, é interessante que quem não tem muita habilidade ou quem acha que é impossível fazer rádio, como é que eu vou me sustentar fazendo rádio, pensar nesses editais como uma estratégia, né? Então, seguindo essas categorias de projetos de divulgação de conteúdo, você pode propor fazer um projeto em rádio, pedir a anuência, uma carta de anuência de espaço na grade horária de alguma emissora, né? Nas emissoras comerciais, inclusive, tem algumas emissoras com concessões educativas, né? Como é o caso da Rádio Folha, que exibem na programação projetos vindos do Funcultura, né? A própria emissora pública, a Frecanec FM, tem também esse espaço via edital que a gente já recentemente terminou o tempo dos programas da sociedade civil estarem exibidos na nossa programação, mas em breve, muito em breve mesmo. Então, você que está nos ouvindo, fique bem ligado e ligada, porque daqui para o fim do ano a gente espera estar colocando esse edital no ar, para que você possa propor propostas para a gente ocupar a nossa grade de programação. Ainda a gente tem dificuldade nessa participação, né? Assim, falta talvez oficinas a respeito do pessoal que faz isso, né? Porque o pessoal fica com medo, com receio, não sabe preparar, não sabe fazer o projeto, não sabe como chegar, e tem uma dificuldade entre quem faz e lá a emissora para poder conseguir colocar isso no ar, né? O Funcultura, ele é um edital bastante conhecido. Isso. Aí ele promove algumas capacitações, mas aí para todas as categorias, né? Todas as modalidades. Na Frecaneca, quando a gente coloca o edital no ar, a gente procura sempre reservar um momento de formação mesmo, para explicar o que a gente está cobrando no edital. E tem uma parte que é bem de conteúdo, de linguagem de rádio mesmo. Inclusive, eu já fiz umas oficinas lá nesse sentido, de abalizar o proponente, a pessoa que vai colocar a proposta, como é que deve escrever, como é que é a linguagem de rádio, a grafia, sabe? Como é que se apresenta um roteiro técnico de rádio, porque muitas vezes as pessoas têm a intenção, têm boas propostas, mas não dominam a linguagem de rádio, né? Que é toda específica, que é toda própria. Correto. Essa dificuldade é enorme, né? Bom, para quem ainda não sabe, o Codinome Resistência também é um programa musical. E como o tema do programa de hoje é rádio e resistência, nós vamos trazer algumas músicas que falam sobre essa forma de comunicar. Vamos ouvir agora Essa é Pra Tocar no Rádio, música cantada por Gilberto e Jorge Benjor. Voltando. A gente acabou de voltar agora e a gente acabou de ouvir também Essa é Pra Tocar na Rádio, música cantada por Gilberto Gil e Jorge Benjor. Lembrando que você que nos ouve pode participar do programa através das nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde acontece a nossa transmissão ao vivo. Isso, basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você encontra a gente bem facinho. Bom, e hoje nós estamos no estúdio com Nice Lima e Bartolomeu Fernandes conversando sobre rádio e resistência. E voltando à nossa conversa, eu trago mais um assunto tanto quanto polêmico. Recentemente, uma rádio de Santa Catarina foi acusada
de homofobia porque um funcionário teceu vários comentários preconceituosos a se negar a tocar a música da artista drag queen Pablo Vittar. Não é a primeira vez que isso acontece e que a artista é boicotada de uma rádio. Isso acontece porque as rádios costumam ser um ambiente mais elitista para alguns gêneros musicais. Isso foi numa emissora comercial? Foi numa emissora comercial. Uma comercial. Bom, assim, não causa surpresa, porque, infelizmente, também rádio, sou uma amante de rádio, uma defensora de rádio, mas muitos comunicadores, muitos locutores, eles estão só repetindo estereótipos, reforçando status quo, eles são apadrinhados, eles abrem uma concessão, eles ocupam um espaço de concessão pública para falar o que querem, né? Isso não está muito distante, isso foi em Santa Catarina, mas não está muito distante de Recife, não, né? A gente tem algumas experiências de rádios que têm concessão educativa, que tem uma programação interessante, sabe? Tem programas que são exibidos fruto de funcultura e etc. E, de repente, num horário nobre, alguns locutores ocupam aquele espaço para reforçar preconceitos, para... abrem o microfone para o ouvinte falar e cortam, não deixam o ouvinte terminar o raciocínio. São pessoas que me espantam muito que ainda estejam numa emissora de rádio, que a emissora de rádio, mesmo que tenha um trabalho numa grade de programação interessante, mas ainda se sujeite, muitas vezes por manutenção mesmo, questão de sobrevivência, de grana, abrir um espaço para um comunicador assim. Então, não é de se espantar. Quando eu perguntei se era emissora comunitária, pública, porque se isso tivesse acontecido na emissora comunitária ou pública, seria muito mais grave. Mais grave ainda. Isso. Porque nós somos teto de vidro o tempo inteiro, né? Porque a gente passa 4 anos numa graduação, muitas vezes vamos trabalhar em emissoras comerciais que não estão muito preocupadas com questão de direitos humanos, enfim, mas isso acontecendo na emissora pública seria muito mais grave, e aí eu imagino que deva haver um acompanhamento da sociedade mesmo em estar chamando a atenção dessa emissora, fazendo denúncia no Ministério Público, denúncias coletivas, né? Porque se você está numa concessão pública e se tem um tipo de agressão desse tipo e você se sente ofendido, cabe uma petição no Ministério Público, sabe? É de se espantar, né? Que em 2019 isso ainda aconteça, né? Infelizmente acontece, né? E por isso também o telefone ao vivo basicamente sumiu das emissoras, né? Hoje com o Instagram, com o Face, com o Zap, quase as emissoras não colocam mais no ar o telefone do ouvinte, né? Coisa rara se colocar. Por conta disso também, porque você tira aí os aborrecimentos. Às vezes a gente sabe que tem ouvinte que é um pouco inconveniente, mas o apresentador do momento, o comunicador do momento tem que ter jogo de cintura para saber lidar com isso. Agora, o que não pode é um preconceito como esse que aconteceu, que está dando caso de justiça, está sendo processado o comunicador, né? Sim. Na rádio comunitária a gente tem uma abertura maior. Como ela disse, se fosse uma rádio comunitária era mais grave, né? A gente tem uma abertura maior porque a gente está junto com a comunidade, a gente convive com o pessoal. Agora, lógico, você, por exemplo, aqui na universitária, você não toca todo tipo de música, vocês têm uma seleção musical, vocês fazem um pré-requisito para colocar aqui no programa agora, como é Resistência, vocês vão botar música ligada, né? Então tem todo e isso, pelo menos o preconceito não deveria acontecer, né? E na visão de vocês, quem pauta o conteúdo das rádios comerciais está preocupado com a pluralidade? E vocês, como comunicadores de uma rádio pública e comunitária, como é que vocês se preocupam com essa questão? Veja só, a pauta da rádio comercial, ela segue os patrocinadores, né? Quem está lá mantendo. Na rádio comunitária, você tem um leque um pouquinho maior, dependendo dos comunicadores que estejam compondo aquela emissora, né? Porque é o interesse da comunidade, é trazer a cidadania. Mas se você pegar uma rádio que os componentes não estão preocupados com a cidadania, você vai ter um outra vertente. Então isso vai variar de rádio para rádio, mas a intenção é que a gente leve cidadania. Esse é o slogan que a gente precisa trabalhar. Em algumas emissoras comerciais, não existe muito essa preocupação, e de maneira bem clara, bem explícita. Tem programas de grande audiência, de emissoras conhecidas, que praticamente toda semana são os mesmos convidados, né? Quando tem um debate, são sempre as mesmas pessoas. As fontes não são diversas, né? Numa emissora pública, como é o nosso caso, da Frecaneca, em toda a programação, em todos os programas, a gente tem essa preocupação de pensar, eita, essa semana trouxemos mais mulheres, mais homens, há mulheres que falam sobre isso,
a diversidade de fonte, né, que é o lugar de fala, a gente precisa estar sempre preocupado, né, em respeitar. Porque se é, por exemplo, violência contra a mulher o tema, claro que faz muito mais sentido que seja uma mulher falando sobre isso, né? E uma pauta negra, que sejam mulheres negras falando sobre isso. Então, assim, essa diversidade, essa pluralidade, não somente nos momentos das entrevistas, mas na programação musical também, porque a música, ela fala, ela coloca mensagens. Quando a gente estava numa fase experimental na Frecaneca, de 2016 a 2018, a gente passava e continua passando altos recados, assim. A gente vivia um momento bem turbulento na política do Brasil. Altos recados, mas sem sequer estar com o microfone aberto, né? Então a música comunica muito. Também, né? No momento de entrevista, que música vai suceder aquela entrevista? Sim. Mesmo que o artista tenha uma liberdade poética, mas se tem algum trecho da música que de alguma forma vai se contrapor, que tudo que foi discutido na parte da entrevista vai ser uma desconstrução do trabalho, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem articulado, muito bem pensado. Numa emissora pública, a gente tem que pensar também o seguinte, não adianta ter somente, e na comunitária também, nós temos um programa da mulher, mas e durante toda a programação, como é que é esse respeito? Qual o contexto abordado, né? À mulher? Isso faz parte, né? Infelizmente, tem algumas emissoras comunitárias que até pela questão da sobrevivência mesmo, e a gente entende toda essa dificuldade, que tem propostas legais, mas tem um programa voltado para a mulher e logo na sequência um programa com um comunicador escrachado, que desrespeita, que usa vinhetas vexatórias, que coloca a mulher numa situação vexatória, mas aquele comunicador está pagando aquele horário para a emissora, para a manutenção da emissora, a gente entende. Isso. Então, assim, termina sendo também uma desconstrução do trabalho, né? Então, todo mundo que faz a rádio precisa estar muito atento a como é que está a programação. Isso. Na rádio pública e na comentária, você tem uma abrangência maior. Você tem espaço para fazer isso. Na comercial, tem assuntos tabus, que não entram na programação, que quem está lá, o comunicador, não toca no assunto. E se entra o ouvinte, ele automaticamente corta porque não faz parte do perfil daquela rádio, né? Então a gente na comunitária tem essa facilidade de construir juntos, né? Lógico, precisa muito ainda. A gente está distante, precisa de oficinas, precisa de trazer o pessoal para a ideia da cidadania, né? E é uma oportunidade de a gente fazer isso. E aí convido os alunos também, é uma oportunidade de, através das rádios públicas e comunitárias, se integrar a essa luta, né? Quando a gente recebe releases, também buscamos sempre pensar. Esse assunto ele foi abordado recentemente. Essa pessoa já veio aqui. Tem quanto tempo que essa pessoa veio aqui para dar entrevista? Então vamos dar oportunidade para outras pessoas virem, para outros temas. Vamos deixar um pouquinho na geladeira, mas a gente volta a fazer contato. E a gente diz isso muito claramente para o entrevistado, sabe? Eita, o projeto é massa, mas somente ele que fala, é porque ele esteve aqui semana passada no programa tal. Então e as pessoas em nenhum momento ficam chateadas, porque entendem que esse é o papel da emissora pública, de dar espaço, tentar dar espaço para o máximo de pessoas possíveis, correto, né? E temas que são atuais, né? A gente, por exemplo, tem a reforma da Previdência. Quem é que está abordando a reforma da Previdência de modo que o que está lá do outro lado do raio possa entender? Dão umas explicações mirabolantes que vem aí e mostrando que está tudo certinho. Depende do comunicador, da emissora, que lado ele vai abordar, né? A gente está aí agora há pouco com outro pacotezinho jogado aí no meio para facilitar o emprego, mas se você for descascar ele, você vai encontrar uns detalhes. Por exemplo, o INSS não estava sem dinheiro, né? Mas dispensou do patronal para o estagiário, mas pegou lá no auxílio-desemprego e taxou em 7,5%. Mas isso não é dito, não é claro, não é mostrado claramente, né? É suprimido. Você dá informação, mas não fala no detalhe, né? E quem faz isso é as empresas educativas e as rádios comunitárias, e aí incomoda. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre resistência no rádio, junto à apresentadora e produtora da rádio Frecaneca FM, Nice Lima, e o pedagogo e radialista Bartolomeu Fernandes. Bom, e continuando com a nossa conversa aqui, a gente queria saber qual a importância de programas com temáticas LGBTs e negras conquistarem espaço dentro das rádios. Eu penso que é fundamental, aí volta a pensar nessa questão da pluralidade, da representatividade, né, que são coisas bem importantes para a gente pensar nessas emissoras, mas que não seja somente uma iniciativa uma vez por semana. Esse respeito tem que estar de maneira transversal na emissora,
sabe? Claro que tem datas que nos fazem refletir mais, pensar mais. A partir de segunda-feira, lá no Salada Pop, do dia 18, 19, 20, 21, 22. Então, da segunda a sexta, a gente vai ter uma semana voltada à causa negra, né? Porque, afinal, no dia 20, a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Claro que são datas importantes que a gente precisa exaltar, gerar uma reflexão na sociedade. Mas quando tem o dia 19 de abril, também a gente faz uma semana indígena. Mas ao longo do ano, a gente precisa ter essa preocupação de que maneira o indígena está sendo representado, de que maneira a mulher negra. Porque também falar de feminismo, existe o feminismo, mas fazer o recorte de raça dentro do feminismo também é importante. Então, todas essas causas a gente precisa atentar, né? O dia 25, por exemplo, 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, é uma data para se exaltar, mas durante todo o ano, como é que a mulher negra é representada na mídia? São preocupações que a gente precisa ter, sabe? Durante todo o ano e também na programação musical, claro. E às vezes é só o clichê, né? Naquele dia, fala rapidamente, mas não abre espaço para ninguém ir lá contrapor a ideia, né? Fala da seguinte forma: o preconceito existe, a mulher precisa de espaço, mas cadê a mulher lá na programação para dizer qual é o espaço dela e trocar no assunto? Então, você tem mais facilidade de fazer isso quando você está numa emissora pública, quando você está numa rádio comunitária, porque o limite é vocês que vão dar, quem está produzindo vai dar o limite naquilo ali. Aproveitando isso, Bartolomeu, você vê dentro das rádios, no caso da rádio que você participa, uma presença forte de pessoas negras LGBTs? Elas estão representadas na produção dos programas? Veja só, a gente tem alguns programas pré-fixos, mas a gente tem lá uma interação grande com o pessoal. Como a rádio comunitária é aberta, né? O pessoal está sempre presente, entrando em contato, falando, dizendo. Eu não vou dizer a você que a gente tem lá um percentual muito grande, mas a gente acolhe o pessoal na conversa, no diálogo. Isso é feito. E na Frecaneca, como é que tá lá? Na Frecaneca, a gente até brinca dizendo que na nossa equipe a gente tem que abrir cota para homens brancos. Que não tem, né? Para homens brancos e de classe média, né? Assim, é bem diverso, né? A gente tem, quando vai fazer seleção de estagiário, por exemplo. Claro, isso é só uma brincadeira, né, gente? Mas a gente diz, não tem tatuagem, não pode. Tem que ter tatuagem, tem que ter piercing, tem que ser LGBT. Isso é bem diverso, né? Nossa, e é uma riqueza trabalhar com equipe assim, de verdade. Porque a maneira como uma pessoa LGBT propõe uma programação especial para um dia de orgulho LGBT é diferente, sabe? É com conhecimento de causa. Termos, situações que uma pessoa assim vive e que passa pra gente, que é hétero, é muito diferente. E a gente ter essa questão da empatia, do ouvido para saber ouvir também é muito importante quem está numa emissora pública, né? Recentemente a gente fez também, e aí passando também pelas pessoas surdas, as pessoas cegas. Lá a gente não tem pessoas cegas, pessoas surdas, mas quando a gente também fez uma semana voltada à pessoa com deficiência, todo o cuidado, sabe, que eu tive em estar me preocupando o tempo inteiro e no momento da entrevista também, será que eu não vou depreciar? Será que eu não vou ofender? E ao final da entrevista, e a gente fez essa transmissão também com Libras, né, com intérprete de Libras. E aí foi todo um trabalho que exigia uma produção maior, um preparo maior para a entrevista. E para a gente que é comunicador, também a gente precisa estudar, tá sempre estudando, tá chegando em casa, revendo a live, o que é que poderia ter sido melhor, as lives, né, as entrevistas que ficam gravadas no Facebook, enfim. Onde é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pisou na bola, sabe? E ao final dessa entrevista com as pessoas cegas e surdas, quando ao final eles disseram, Nice, foi retocável, foi muito bom. Nossa, eu me emocionei de verdade, sabe? Porque assim, é um trabalho que a gente faz com muito cuidado, pisando em ovos para não ofender ninguém. E os espaços são restritos, né? Para eles. São muito restritos o espaço para falar da diversidade, falar de algum tipo de deficiência que você possa ter, né? Que o termo nem talvez seja mais esse, mas assim, o espaço é muito pequeno. Se as emissoras públicas e as comunitárias não abrir, eles não vão ter espaço para... Né? Ninguém abre, correto. Pois é, bom, e para continuar a nossa seleção musical, vamos ouvir agora Amor de Quê, de Pablo Vittar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que as
as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade, é que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quenga. Eu não quero que você se prenda no meu amor, amor de quenga. Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente. Assim é a gente. Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente. Assim é a gente. Acabamos de ouvir agora Amor de Quer, de Pablo Vittar. E o tema do Codinome Resistência de hoje é Resistência no Rádio. Isso mesmo, e não esqueça que você também pode participar do programa. Basta enviar sua mensagem pelo Twitter, Instagram ou Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. E para continuar nossa conversa com nossos convidados Nice Lima e Bartolomeu Fernandes, eu vou puxar mais uma pergunta aqui sobre uma lei um pouco antiga, porém que reverbera até hoje. Assim, a Lei 9.612 de 1998 decreta no seu 4º artigo, inciso 1º, que é vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. Ou seja, é proibido tentar converter alguém de maneira insistente, incisiva, a qualquer crença, seja religiosa ou política, respeitando as individualidades de cada pessoa. Na prática, a gente não vê esse tipo de essa lei sendo vigorada, porque talvez vocês saibam bastante desse tema. Existe um certo emparelhamento dentro das rádios comunitárias por entidades neopentecostais nas comunidades. E como é que vocês veem esse emparelhamento? Pode começar, Bartolomeu? Posso. Embora tenha uma decisão no Supremo que já modifique isso, que libere o proselitismo, tá certo? Tem uma decisão lá singular, mas que vai servir para a jurisprudência mais para frente, que permite ser feito o proselitismo. A gente acha estranho, né? Porque você pega um equipamento que é comunitário, aberto à comunidade, e você limita a sua concepção, né? Você não abre espaço para outros pensamentos, outros segmentos. Deveria ser cumprido essa lei, embora a gente sabe que não. A gente tem uma série de emissoras que estão aí no ar, pegaram a concessão pública e especificamente dirigem e não abre espaço para participação de outras pessoas. Mas, embora a lei já tenha uma brechazinha lá no Supremo. Eu, na verdade, fico bastante triste também, mas assim, a gente já sabe que isso acontece há muito tempo, né? Tem muita coisa na nossa Constituição sobre meios de comunicação que, na verdade, não são colocados em prática, né? De que parlamentares não deveriam ser donos de emissoras, enfim, um monte de coisa que está lá colocado na lei, mas a gente sabe que não é assim que acontece, que existem uns laranjas aí para assinarem acho que as documentações das emissoras de rádio e televisão, mas que, na verdade, são os políticos que são donos, enfim. É de se estranhar que emissoras que deveriam primar pela pluralidade, pela diversidade, queiram usar aqueles espaços para disseminar somente... Exclusivo, né? Exclusivo para a linha de pensamento deles, né? Muitas vezes essas pessoas também têm interesses eleitorais e aí usam aquele meio de comunicação como currais eletrônicos, né? Para conseguir mais eleitores a partir do que eles vão ver, do que esses eleitores vão ter na programação, vão ouvir nessa programação. Então, o candidato X, que é o dono da emissora, e que ele vai colocar o que ele quer na programação, ele vai depreciar o candidato Y, então não vai ter essa democratização, essa informação democrática, infelizmente, né? É o que mais acontece, né? Infelizmente. É bom a gente até aproveitar esse espaço para lembrar que o ano que vem é ano de eleição. Né? Cidadão precisa estar atento. Muito atento, lembrar que você é um ouvinte de rádio, mas que você não é meramente um consumidor, você é um cidadão que merece ter uma informação democrática, ter acesso a conteúdo de qualidade e sempre ter esse ouvido crítico. Essa emissora é comunitária, mas tem um dono. Quem é o dono dela? Por que somente esse tipo de mensagem estou tendo acesso? Por que o outro candidato não aparece tanto? Como é que o outro candidato aparece nessa emissora? Ter esse ouvido crítico mesmo. Sem contar na questão econômica, né? Muitas delas usam como trampolim para arrecadar dinheiro, né? E aí tá cheio, né?
pedindo doações, incentivando, em toda a programação está o tempo todo pedindo doação e fazem um outro caminho aí, utilizando a comunicação pública. Em 2017, o deputado pastor Franklin Lima, do PP de Minas Gerais, ele queria, por meio de um projeto de lei, obrigar que todas as rádios públicas fossem obrigadas a tocar músicas religiosas com uma multa diária prevista para quem não cumprisse a lei, né? O quanto que essa medida ela poderia ferir a liberdade das rádios e até mesmo do Estado laico, né? O que é que vocês pensam sobre isso, Nice e Bartolomeu? Isso, a gente aproveitando o gancho da concessão anterior, a gente tem alguns projetos que estão caminhando aí. Hoje é uma concessão pública e estão tentando transformar em autorização. E a gente sabe como é que vai funcionar se for autorização. Só vai para o ar aqueles que estão no grupo que interessam, né? Então, você impor algo, né? Aí está o programa Resistência, né? A gente vai continuar resistindo, né? Não adianta impor, porque a comunidade vai estar ligada, né? Quem está à frente. Então, essa lei não passa, eu acredito que não passe, né? Porque, apesar da gente não confiar muito no Congresso, nas coisas que estão lá, mas isso não é de interesse geral. É um interesse específico de um segmento que quer impor, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Recife, você é obrigado a tocar um frevo por dia. Isso vai ferir? Não, porque o frevo é da cultura, é da tradição nossa aqui do nosso estado, né? É diferente de você ter que obrigar a colocar uma música religiosa de tal segmento religioso. Então, já que é religiosa, eu posso escolher qual é a religião? Tá certo? Entra mais uma vez no proselitismo, né? Mais uma vez no proselitismo, né? E aí complica. E aí cabe questionar se as outras religiões teriam esse espaço também. Não é nem pedindo, achando justo que essas outras denominações religiosas queiram também ter um espaço, mas assim, na verdade é considerar que não deve ter obrigação de tocar música relacionada à religião nenhuma, né? Existe essa liberdade nas abordagens no momento das entrevistas, na programação musical, não deve se impor de maneira alguma, né? Esse tipo de coisa. A gente está, como falei, na iminência dessa mudança. Se essa mudança acontecer, a gente vai sofrer pressão, tá certo? Quando tirar a concessão para ser autorização. A gente já tem uma mudança na legislação de comunitária. Quem está fazendo as renovações da ortoga, que a cada 10 anos tem que fazer, já está sofrendo uma série de empecilhos que estão dificultando a renovação. Bom, e seguindo a nossa seleção musical, a gente ouve agora Raul Seixas com a música Se o Rádio Não Toca. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, é muito simples, é só mudar a estação. É só girar o botão, é só girar o botão. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, é muito simples, é só mudar a estação. É só girar o botão, 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 é só girar o botão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Raul Seixas com a música Se o Rádio Não Toca. Para quem quiser conferir essa e outras músicas, é só ir lá no nosso canal do YouTube e procurar pela playlist Resistência Rádio. E o codinome Resistência de hoje fala sobre rádio e resistência. Estão com a gente aqui no estúdio Lice Lima e Bartolomeu Fernandes.
E seguindo com o nosso papo, entrando agora falando um pouco sobre as novas mídias e como o rádio tem enfrentado tudo isso. A internet mudou bastante a forma que a gente consome várias coisas, seja televisão, seja rádio. E hoje é possível mesmo a gente tá aqui fazendo um programa de rádio e alguém no Facebook tá assistindo o que a gente tá fazendo. E com essas novas modificações, como você enxerga essa nova forma de fazer rádio? Eu acho fantástica, né? Eu digo que é um casamento que está dando muito certo do rádio com a internet, apesar das visões apocalípticas, né? Porque de vez em quando é bronca. De vez em quando, de tempos em tempos, o rádio sofre essas rebordosas assim, eita, vai acabar agora, não tem jeito, porque tem a televisão, porque não sei o quê. Enfim, desde que o mundo é mundo, que o rádio existe, que ele de vez em quando sofre essas necessidades de se reformular. Porque também é importante isso, né? Quem não muda não permanece, então ele precisa estar se reinventando. Esse casamento com a internet deu muito certo, então a gente pensa num rádio mais abrangente, né? Num rádio que possibilita mais interação, num rádio que tem feedback imediato, né? Se o ouvinte antes telefonava para dar um feedback, dependia da produção do programa, abrir o microfone para o ouvinte falar, esse feedback já está lá nas redes sociais, porque a gente está sendo acompanhado numa live, as pessoas vão dizer, eita, o BG está alto, diminui um pouquinho, ou então pergunta para eles isso, ou então, vocês deixaram de abordar tal coisa, então não tem por onde a gente escapar, não é? E isso é muito produtivo, porque mesmo o que não tem tempo, sei lá, não é abordado na entrevista, mas tem pessoas que, eita, gostei, mas faltou isso e isso, sabe? Então, ter esses feedbacks imediatos é muito interessante, muito rico pra gente. E não somente no Facebook, Instagram, né, com os stories, com as promoções, com os sorteios. Essa interatividade no rádio existe desde que o rádio é rádio, porque da cartinha que a vovó mandava para o apresentador, para a apresentadora, aquilo ali já era uma forma de interagir. Sim. E aí, falando nas cartinhas, não sei se os ouvintes que eu tinha aqui na época da Universitária AM, no meu tempo aqui, a gente recebia muitas cartinhas. Quero aproveitar que eu estou nesse espaço e dizer que eu guardo todas essas cartinhas até hoje, né? Tem uma pasta lá na minha casa com as letrinhas deles, com as cartinhas escritas. Acompanho o programa da Boa Idade. Quero aqui mandar um grande abraço também para Carlos Dantas, que foi quem me inseriu no rádio, no programa da Boa Idade, que tem programa aqui, não é? Na Paulo Freire também. Grande abraço, Carlos. Então é isso. Então essa interatividade já existe. E eu não sou tão velha assim, mas eu peguei, né, do tempo da cartinha para a interação por outras formas, né, pelo telefone, hoje muito pelas redes sociais. Então, nós comunicadores, a gente está se acostumando, a gente está vivendo isso muito plenamente. Engraçado é que os entrevistados, às vezes, né, se pegam surpresos, porque, eita, mas é live, meu Deus, se soubesse eu tinha me arrumado, tinha me maquiado, sabe? Mais complicado, né? Tem um amigo meu muito próximo, que ele diz, agora a senhora é uma blogueirinha, porque faz stories, chama para as pessoas ouvirem o programa. Então, mesmo sem querer, a gente acaba levado a fazer, né? Tendo essa linguagem também, dando um tchauzinho pra live. Cadê a câmera de vocês? Tá aqui? Tá aqui. Tchauzinho pra live. Então é muito isso mesmo, né? De saber interagir nesse contexto. Quando chegou a internet e com a possibilidade de você botar imagem no estúdio, né? Você mudou a cara do rádio, né? Você mudou. Por exemplo, a gente que tem limitações de rádio comunitária, que é local, que o transmissor é de 25 watts, então o alcance físico é pequeno. Com a chegada da internet, a gente quebrou barreiras, né? Diz quem escuta a Esperança aí, Bartolomeu. As pessoas de fora que escutam. Veja só, de onde elas falam? Portugal, Nicarágua, tá certo? De outros estados, Maranhão. Então, o pessoal, a gente tava ao vivo dando notícia, o cara tá lá comentando. Tô aqui em Portugal, tá assim, assim, assado. Então, a gente quebrou barreiras, né? Sim. E o pessoal achou que o rádio ia ficar, como chegou a enxurrada de web rádio, cresceu demais, mas quem foi que foi ficando? As rádios físicas que já tinham know-how de informação, de música, de contexto, né? As rádios web foram sumindo. Hoje você tem as grandes rádios investindo no estúdio. Você pega umas grandes rádios, tá lá com um telão muito grande e os cabas estão interagindo com o repórter lá fora, aparecendo ali. Então a gente mudou a estrutura do rádio e isso melhorou. E também a questão da produção, né? Como ficou mais dinâmico você conseguir os áudios, as sonoras, como a gente chama no termo técnico, né? O depoimento, a sonora que é o depoimento do seu entrevistado pelo WhatsApp. Lógico. E colocar, me passa que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, sabe? Então melhorou, facilitou a produção também. A tecnologia veio ajudar, né? Fazer série de reportagens especiais que você
geralmente é mais cansativo, requer mais tempo de produção, e você conseguir fazer as entrevistas com os especialistas de São Paulo, mandando pelo WhatsApp, sabe? É outra realidade. É muito então, mais prático, né? Muito. Isso. Então, claro que a questão da qualidade, a gente também tem que prestar atenção, Com porque certeza. essa tecnologia tem que estar a serviço da gente, né? Lógico. Porque vai ser enviada a sonora pelo Zap, que vai entrar qualquer sonora, mas até um bisuzinho, um passo a passo a gente coloca. Procura um ambiente silencioso, desliga o ar-condicionado, no máximo 2 minutos, a gente sai passando, coloca um passo a passo para o entrevistado, sabe? Então é muito rico isso, é fantástico. Facilitou e muito, né? Uhum. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, o tempo é curto, mas eu queria abrir um espacinho para vocês darem seus recados, alguma consideração final. Pode começar nisso, Bartolomeu. Tranquilo, agradecer o convite, né? A gente está aqui conversando, aprendendo um pouco mais sobre rádio, e sempre tem o que aprender. A gente está num momento de mudanças, né? Que a rádio está se firmando mais ainda. Para quem achava que a rádio estava morta, se enganou. A gente está aí presente em todos os segmentos das redes sociais. Onde você pensar, tem alguém lá já dando, né? Mandando uma mensagem, mandando um vídeo, fazendo uma live. Isso é comunicação. Importante que a gente consiga direcionar isso para ajudar o cidadão a se conscientizar. Eu quero agradecer o convite, dizer que é sempre muito prazeroso estar aqui e falar com estudantes, né, com pessoas que têm amor por comunicação, por emissora pública. Dizer para que as pessoas que estão nos ouvindo, mais do que ouvintes, consumidoras, são cidadãos e cidadãs que precisam estar acompanhando o trabalho da emissora pública, como a Paulo Freire, como a Frecaneca. Dizer que o nosso edital de ocupação de grade de programação da Frecaneca deve estar no ar nos próximos dias. Então acompanhe, tem o nosso site www.frecanecafm.org. Dá para você conhecer a rádio, conhecer os programas e ficar por dentro do edital. E dizer que daqui a pouquinho eu estou no ar, no 101.5 na Frecaneca FM, no Salada Pop, às 2 da tarde, que eu tenho que fazer propaganda, tem que aproveitar. Tranquilo. Sim. E o Codinome Resistência de hoje está acabando. Muito obrigado por estarem aqui, vocês dois. A gente agradece demais a presença de vocês. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje foi produzido por Larissa Correia, Danilo Melo e Lucas Dantas. Apresentado por eu, Danilo Melo, e Larissa Correia. Os trabalhos técnicos são de Lucas Dantas e todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. O codinome Resistência é coordenado por Catarina Apolônio, com supervisão de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Obrigado por ouvir o nosso programa e a gente se despede com a música do Raimundos, a mais pedida. Esta e todas as músicas você pode conferir lá na nossa playlist do YouTube chamada Resistência Rádio. E você também pode ouvir esse programa mais uma vez lá no Facebook. Só procura para Rádio Universitária Paulo Freire. Bom, até o próximo Codinome Resistência. Show não entra menor. O homem censurou, tava de mau humor. Não tinha dormido bem porque não levantou. Pense como ia ser bom se nós fizéssemos um som que ultrapassasse a barreira das AM, FM nos elevador. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio da Tissol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho. Você seu salgadinho, você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho, chora até o fim, só pra rimar com win. Pois se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho. Doze horas.